Bom dia, está no ar o Podstar e você, como sempre, é nosso convidado especial para juntos falarmos sobre muito empreendedorismo, novidade, inovação, oportunidade para a classe empresarial goiana, em especial os nossos amigos aqui de Aparecida de Goiânia. Na manhã desta quarta-feira, nós temos aqui a oportunidade de termos como estrela do nosso Podstar Stephanie Goldinho, ela que é sócia-diretora da SMR Gestão e Reestruturação, ela que fez administração, gestão de pessoas e pós-graduação em microeconomia. Bom dia, seja muito bem-vinda, Stephanie. Bom dia, Thiago, tudo bem? É um prazer enorme estar aqui com vocês, muito obrigada pelo convite, tá? E é um prazer falar com a sua audiência aí um pouquinho sobre reestruturação, um pouquinho sobre a Stephanie, né? A intenção é justamente essa, a gente trazer novidades, oportunidades, porque a gente sabe que realmente, às vezes no dia a dia ali o empresário fica muito focado nos seus negócios, nas situações realmente ali cotidianas, mas tem algo que a gente pode oferecer a mais. E a SMR, a Stephanie, vem trazer essas oportunidades e assuntos importantes para todos vocês. Antes, quero mandar um abraço especial para as empresas que nos auxiliam a fazer aqui o nosso Podstar, que estão sempre conosco. Temos aqui o Grupo Eribaldo Egídio, também a Costa Brava Projetos e Construções, Gráfica Formato, Grupo GMX, Antares Polo Aeronáutico, Zupani, 40 anos de sucesso, Comase Máquinas e Equipamentos, Flexibase Imobiliário Corporativo, Tempore Refeições, Poligráfica, Grupo César, Motoaires, Doutor Urgência Saúde Não Pode Esperar, Saitec e também Vibracom. E a sua empresa deve vir fazer parte aqui do nosso Podstar, vale muito a pena, sempre com informações com qualidade, privilegiadas e em primeira mão, pois é assim que nós queremos fortalecer cada vez mais a economia do nosso estado e em especial também esse grupo empresarial que nós fortalecemos aqui em Aparecida de Goiânia. Stephanie, vamos te conhecer um pouquinho mais, a Stephanie Galdina de onde? Bom, sou de Manaus, Amazonas. Legal. Sim. Fui para Manaus, na realidade, nasci em Manaus, né? Meus pais foram para lá só para se conhecer e para ter as filhas. Basicamente, meu pai é goiano, minha mãe é de Fortaleza. Mas eu vim para Goiânia muito cedo, né? Eu vim para Goiânia com 3 anos. E aí me considero goiana depois disso. Não, mas já voltou para lá um pouco? Passei Nunca fui lá, acredita? Depois desses 3 anos, nunca mais voltei em Manaus. Preciso tem voltar que voltar lá para contar pra gente também um pouco. Preciso voltar. E a sua área? Você decidiu ir para a área de administração? O que te inspirou a isso? Tá. Bom, o meu sonho de carreira, na realidade, lá no início, era ser cirurgiã plástica. Nada a ver, né? E aí, quando eu tinha 16 anos, eu me formei no ensino médio, né? E aí, fui fazer as aplicações para as universidades, medicina, não passei, e aí eu fui fazer biomedicina. E na minha cabeça, eu faria de biomedicina até passar em medicina e continuar. Dava até para aproveitar alguns cursos. Algumas matérias, exato. E aí, eu fui nessa onda. Quando eu cheguei na parte de anatomia, eu tive o contato com o formol. E aí eu tinha alergia de formol. Não. Tinha alergia de formol. E aí eu larguei mão. Só que a biomedicina pra mim era uma coisa custosa. A medicina pra mim era uma coisa custosa. Custosa em qual sentido? Não era nato. Eu tinha que aprender aquilo. Sim. Eu tinha que estudar horas e horas. Passava a madrugada estudando. Mesmo assim, tirava 7,5, 8 nas provas. E aí, quando eu finalizei, eu trabalhava numa empresa de telecomunicações. E aí eu falei assim, bom, vou testar a administração, que é o curso dos indecisos, né? Para eu não ficar sem fazer nada, eu vou fazer administração. Era o que as pessoas me falavam. Quando eu comecei a fazer administração, eu falei, nossa, é isso que eu quero. Por quê? Me identifiquei muito com esse cenário. Meu pai é comerciante, né? Tem essa história aí de empreendedorismo e família. Meu pai já foi dono de papelaria, pamonharia, padaria, tudo que você imaginar. Empreendedor, né? Exato. Vive do empreendedorismo. Exato, sempre foi empreendedor, então aprendi muito com ele e eu vi que isso era nato. Por quê? Porque a gente sempre estava ali imerso naquele meio de empresa. Então a gente aprendia muito no dia a dia a negociar, toda essa parte de comunicação, toda essa parte de controles, financeira e tudo mais, então eu fui aprendendo. Só que meu pai teve um histórico um pouco ruim, porque ele era extremamente comercial.
e ele não entendia muito de processos, e a parte financeira também, muitas vezes ele alavancava demais, porque não conhecia o negócio, não conhecia sobre dados, informações, números, e tudo que é importante para o empresário, né? E aí meu pai chegou ao ponto de falir. Mas eu acredito que isso faz parte principalmente do sistema brasileiro, né? É um empreendedor, aquele que realmente quer vencer, põe a cara para bater, mas infelizmente falta essa estrutura, falta essa base, esse conhecimento, que eu acredito que mais de 90% daqueles que estão começando ainda não tem. Exato. É porque o brasileiro, na escola, ele não aprende... Eu falo brasileiro porque os meus sobrinhos são educados fora, né? E eu vejo muito que a educação é diferente. O brasileiro é muito educado para ele ser empregado. Sim. Ele é muito educado para ele... E muitas vezes nem para isso, né? Muitas vezes ele não é capacitado nem para isso. Então, tem aqueles cursos técnicos que faz logo após, né, formar no ensino médio, mas ele já deveria sair da escola sabendo algumas coisas básicas, né, de negócios, de finanças, de processos. Mudou, né? Assim, se fôssemos pegar assim, a grade curricular de hoje, não deveria ser a mesma da década de 60, da década de 80. Sem dúvida. Hoje, como estamos inserindo aí cada vez mais a informática, teremos que colocar também essa área de gestão, empreendedorismo. Eu acredito até algumas questões, até voltar de gestão de pessoas para entender um pouco mais, muito além do que aquela questão apenas, não, vou estudar ali para passar no Enem. Exatamente. E muitas vezes o aluno, ele só estuda para passar na prova. Só. Ele não estuda para adquirir conhecimento, até pelo nosso método de ensino. Isso. Então, com o tempo, meu pai se deparou com essa situação e eu continuei trabalhando em empresa de telecomunicações, trabalhei depois em outra empresa de telecomunicações, fui para uma gestora de investimento e aí foi quando eu conheci toda essa mecânica de empresa. E aí eu comecei a entrar neste mercado, né? E fui atuar numa empresa de gestão e reestruturação, uma empresa de turnaround, que essa empresa, o carro-chefe dela era recuperação judicial. Então, eu aprendi muito. Por quê? Porque ela pegava empresa realmente estressada, empresa que estava já numa situação que a água passou do nariz, né? Sim. Que já está numa situação bem mais difícil, que os métodos tradicionais já não são mais só o que basta, né? Elas precisam entrar com uma ajuda jurídica, com algumas outras alternativas, até para paralisar toda aquela situação de cobrança de fornecedores e tudo mais. Então, aprendi muito e aí foi quando eu aprendi sobre a engrenagem das empresas. Então, aprendi que uma empresa funciona como engrenagem. Se uma parte dela não está funcionando de forma adequada, todo o resto começa a ter problema. E eu sempre fui mais da vertente de números, vertente de análise, vertente financeira, e eu via que tudo morria no financeiro, tudo acabava no financeiro. Tudo referente a processos incorretos, a tratativa, a estratégia, a decisões erradas, morria lá no financeiro. Uma hora tem que pagar. A gente começava a ver... O erro teria que ser pago. É aquela história, né? A conta chega. E aí a gente vê no financeiro. Então eu comecei a ver que o financeiro ele era apenas o reflexo dos outros departamentos. Então eu não preciso tratar só o financeiro, eu preciso reestruturar a empresa como um todo. Porque eu preciso tratar a raiz do problema para que o financeiro reflita aquela solução. E foi daí que aconteceu essa sua aproximação com a SMR. Sim, aí eu trabalhei nessa empresa de gestão e reestruturação, né? E nela eu conheci um gestor, ele prestava serviço para essa empresa e ele saiu e ele já fazia vários projetos, pessoa física ali, junto com outros consultores. E ele conhecia o Pedro Paulo, que hoje é meu sócio, né? Que é o CEO da SMR. E ele conhecia o Pedro Paulo estava precisando de uma pessoa, porque eles viam para Goiânia, né, a SMR de São Paulo. De São Paulo. Isso, a SMR de São Paulo. E ela vinha para Goiânia apenas para esse projeto específico, foi um pedido da Pirelli, para atender um distribuidor aqui na região, né, e fazer uma reestruturação, um diagnóstico, tudo mais. E aí, foi quando eu conheci o Pedro Paulo, a gente fez uma entrevista, deu fit, né, a gente conectou os objetivos da empresa com os meus objetivos pessoais. Eu falei, pronto, vou entrar na SMR, vou aprender um pouquinho mais desse mercado e vou atuar nisso. E eu sempre gostei de tratar a empresa como se eu fosse dona.
Sim. Com a SMR não foi diferente. Eu entrei, já falei, ó, o nosso site podia ser assim, que é o que está em alta, que é não sei o quê, porque eu sempre gostei muito de tecnologia, né, também. Então, eu comecei a trazer algumas coisas novas. E com isso, em 2020, na pandemia, eu fui convidada para ser sócia da empresa, inicialmente com um percentual um pouco menor, e hoje a gente está aí, sou eu, o Pedro Paulo e o Leonardo, né? E hoje a gente está igual aí, porque a gente desenvolveu um excelente trabalho em conjunto, né? Acabou que teve um turnout aí juntamente na SMR, então, você chegando como colaborador e hoje já sendo sócia da empresa. Exato, exato. Eu acredito que a gente precisa muito valorizar os dois momentos, né? O meu sócio ele tem 58 anos, o meu outro sócio tem 39 e eu tenho 35. Então, são momentos diferentes. Sim. Só que tudo isso somado é uma potência muito forte. Perfeito. E hoje, qual que é o problema do sucessor ou até mesmo do empresário? É achar que o novo não tá certo ou achar que o que tá mais antigo não tá certo. E não, eu preciso associar todas essas experiências, porque experiência vale mais que dinheiro. Sim. Experiência vale mais. É isso que eu ia te falar. Quando você fala assim, meu pai quebrou, tá, não deu certo. Não, ele adquiriu experiência. Sem dúvida. Pode ter certeza. Naquele ramo ali, ele pode até dar aula para quem está começando, porque ele vai saber muito bem os gargalos, os problemas que ele enfrenta. Exatamente, exatamente. Ele passou por essas situações, a gente acaba que passa indiretamente, né? Sim. O filho acaba vendo toda aquela situação, sofre com aquilo. E carregando essa situação junto com o meu pai, eu falei, cara, eu não quero ver nenhum empresário mais falindo empresa, porque eu sei como que é. Dentro de casa, eu sei como que é toda essa situação. Então, eu fui muito com esse amor à causa também. Então, hoje eu trabalho com reestruturação porque eu amo empresas e eu quero que os empresários se reestruturem, que eles cresçam, que as empresas sejam sólidas, que gerem empregos, né? E que as pessoas cresçam e evoluam e sejam prósperas por meio desse negócio. Porque eu acredito que prosperidade e empreendedorismo estão intimamente ligados. Com certeza. E como que funciona o trabalho da SMR? Bom, nós temos uma gama de produtos, né? Hoje a gente atende tanto o pequeno, médio quanto o grande. E a gente tem alguns produtos que é a mentoria financeira. A mentoria financeira é um produto mais de entrada, que é um produto onde a gente reestrutura toda a parte financeira. E aí eu acho muito importante a gente mencionar aqui agora, Thiago, que a reestruturação não é só para empresas que estão em dificuldade. Eu Sim. acredito muito, a empresa ela cresce, reestrutura. Ela cresce, reestrutura. Por quê? Porque cada fase da empresa ela exige um momento diferente do empreendedor. Ela exige uma capacitação diferente, ela exige processos diferentes, ela exige tecnologia diferente. E eu falo muito que empresas são 3 pilares: pessoas, processos e tecnologia. Então, se você não tiver esses 3 pilares muito bem alinhados em todas as fases do processo, você vai sofrer mais. E quando você dá esse exemplo, realmente cresce e faz essa reestruturação, fica muito claro a necessidade disso, porque realmente você está vendo crescendo ali no embalo, vai chegar num momento que vai desmoronar. Porque Sim. realmente, se você não fez a base para aquele crescimento, para suportar aquele crescimento, por mais que tenha realmente muitas vendas, muito giro, mas, como você disse, o processo não vai funcionar. Uhum. E como que você, até nessas duas situações diferentes, quando chega na diversidade, quando chega na prosperidade, dá para perceber assim, o trabalho desenvolvido pela SMR é diferente de um jeito para a prosperidade e o outro na adversidade? Sim, sim. Na diversidade, a gente precisa muito viver o problema junto com o cliente, né? Não que na prosperidade a gente não viva aquilo também, mas é um trabalho na prosperidade que a gente tem para manter aquela estrutura que ele tem. Sim. E ao mesmo tempo potencializar, porque existem diversas oportunidades. E eu falo que às vezes na prosperidade é até um pouquinho mais difícil, porque surgem muitas oportunidades. Sim. E qual que é o maior motivo da falência das empresas? Eu tenho uma empresa aqui de óleo diesel e eu decido que eu vou abrir uma outra empresa de soja. E aí eu pego o capital que eu gerei daquela empresa e coloco na outra. E aí essa empresa aqui começa a ter problema e a outra também, porque é um negócio que eu ainda não tenho conhecimento. E aí vai tendo essa dificuldade, né?
Mas a empresa que ela está com dificuldade, a gente entra para dentro, na realidade ambas a gente entra, né? Mas a gente entra para dentro, a gente vive um momento. Eu até falo que eu pego o bastão, né? Eu compro a briga. Então, normalmente eu levanto todo aquele passivo que a empresa tem e eu falo, ó, a partir de agora o seu credor não fala mais com você, ele fala comigo. Então, eu começo a atender as ligações. Às vezes, o empresário não dormia há meses, porque toda hora uma ligação de fornecedor, Nossa. de banco, de não sei o que. Né? E aí, a gente começa a não dormir. Eu começo a não dormir, né? Porque começa a receber ligação, tratar essas situações, né? Então, a gente toma algumas decisões ali inicialmente para que a empresa tenha um fôlego. Então, a gente começa a renegociar, começa a ter toda essa tratativa. E assim, até para a gente entender, assim, porque sabe que em muitos casos a empresa, às vezes, é familiar ao dono que realmente cresceu e chegou nesse ponto e tal. E ele dá essa liberdade e é difícil a gente entender como dono, como aquele que criou, que gerou tudo isso, permitir que uma terceira pessoa venha até nos auxiliar. E eles aceitam essa liberdade? Sim, sim. Graças a Deus, os empresários são bem receptivos. Claro que no momento da dor, a receptividade é muito maior. Porque eu já não tenho mais alternativas. Como eu te falei, a água passou do nariz. Eu já não estou respirando adequadamente. Então, eu preciso de ajuda. Que seja um aparelho, que seja uma pessoa para me puxar um pouquinho para cima, eu preciso de ajuda. E é bem essa situação, que o empresário abre muito. Mas também tem muitos empresários, inclusive empresários jovens, que a gente atende aqui em Aparecida mesmo, que tem a mente super aberta e que quer essa estratégia, que quer essa inovação, que quer promover solução para a empresa e que quer viver esse momento. E a SMR é muito parceira, né? A gente tá ali porque essa vida do empresário é uma vida muito solitária. E a gente está ali para estar junto com o empresário e mostrar para ele que a gente não está ali por causa de um contrato. A gente está ali porque a gente realmente tem interesse na reestruturação, no crescimento, na evolução e em tudo aquilo que ele vai viver. E o retorno do investimento dele feito na SMR é muito rápido. Então, quando ele vê aquele retorno, fica muito mais fácil ele abrir todas as informações para a gente. Tem empresa que o empresário abre logo na primeira semana, ó, é isso e aquilo. E tem empresa que 3 meses ele ainda está meio inseguro, passou uma parte, depois ele passou outra parte. Mas ao decorrer do tempo, quando ele vai vendo o resultado, vai ficando mais fácil para ele confiar no trabalho, para ele entender. E assim, hoje, a gente tem muitos clientes de diversos ramos, e empresas bem grandes, consolidadas, sólidas em Goiânia. Então, essas indicações, esses reforços, né, essas provas sociais ajudam muito a gente a ter essa confiança do empresário. E dá para reestruturar uma empresa que está passando por dificuldades? Dá, muito. Dá muito. Eu acredito muito. Eu vou te falar que eu atendi uma cliente há uns anos atrás e hoje até toda vez que ela vê, ela conta a história e chora. É uma empresa familiar, esposo, marido, a esposa cuida do financeiro, o marido cuida do comercial e os 2 filhos, um atuava na empresa, o outro não atuava ainda, depois ele começou a atuar. E nessa empresa especificamente, quando a gente mandou a proposta, né, e eu fui apresentar a proposta nessa situação, essa cliente falou, olha, eu não tenho como pagar vocês. Mas eu vou fechar, porque se eu não fechar esse contrato com você hoje, amanhã eu não consigo abrir minha porta. E aí eu falei, não, tudo bem. Quando ela assinou o contrato, eu achei que era uma história, né? Mas ok. No outro dia, quando a gente chegou, realmente eles não tinham produto para vender. Porque o passivo era grande, o fornecedor já não estava. Então a gente começou aquele trabalho de formiguinha mesmo, chamar fornecedor por fornecedor, conversar com o banco, fazer toda a tratativa, renegociação, alongamento de dívida. Para quê? Para que eles recuperassem o fôlego. Fora isso, todas as outras situações que a gente sabe que tem numa empresa familiar, né? De convivência, de todas essas. Na hora da crise, até o casal em si já não dá certo. Exatamente. Por causa do dinheiro, a gente sabe que isso aí influi dentro da família, fora até do negócio. Imagina se juntar as duas situações. Exatamente. Né? E aí, nessa situação, hoje ela fala com muita emoção e a gente também tem muito orgulho desse trabalho que a gente fez na empresa dela. Foi uma situação que foi de envolvimento mesmo, de trabalho em equipe, de parceria, de atuação direta ali. Então, a gente realmente entra e compra a briga. A gente está do lado do empresário e a gente está ali para resolver o problema dele, seja qual for o problema. Quando a gente fala em recuperação
judicial, às vezes, pode ser algum empresário que nunca passou por essa situação pode pensar que às vezes é o fim. E necessariamente é o fim. Na realidade, muitos empresários veem a recuperação judicial como falência. Sim. Tem muitas pessoas que até falam, a empresa tal faliu. Aí eu falo, ué, mas não faliu, não. E aí eu vou olhar, a empresa entrou em recuperação judicial. A recuperação judicial, ela é uma ferramenta legal para que o empresário ganhe um fôlego temporário e para que ele apresente um plano onde ele vai informar para os credores como ele vai efetuar o pagamento daquele débito. Então, nos primeiros 180 dias ali, ele consegue uma proteção legal de execuções, então ele consegue ter aquele fôlego para pegar aquela lista de credores e tentar montar uma estratégia de como ele vai efetuar o pagamento. Então, não é o fim. Não é o fim. Na realidade, é uma ferramenta para recuperar. Qual que é o problema? Muitos anos essa ferramenta foi usada de forma inadequada e a gente também tem muito aventureiro no mercado, né? Como qualquer outro mercado. Sim. Então, hoje a gente tem algumas pessoas no mercado que, infelizmente, como qualquer outro segmento, são irresponsáveis e pegam um projeto como esse para executar sem ter o conhecimento necessário. E aí a gente vê uma coisa que para mim é super dolorido, que eu até sempre menciono muito para a nossa equipe. Eu falo, o nosso trabalho é um trabalho social. Por quê? Porque além de eu estar ajudando o empresário e a empresa, eu estou ajudando todas as famílias que dependem daquele negócio. Então, eu tenho que olhar para esse negócio, para essa família, para essa empresa, para todas essas situações com muito carinho, com muito cuidado, com muita seriedade. Então, a gente olha para a empresa realmente com essa seriedade. Eles colocam essa confiança na nossa mão. Então, não é o fim. Na realidade, é um mecanismo para que você se reestruture, se recupere e cresça. E a gente aqui tem até um case de sucesso, bastante sucesso em Aparecida, de uma empresa que entrou durante um período de recuperação judicial e hoje movimenta bi anual. Aqui, é coisa que realmente, assim, cresceu cada vez mais. É aquele negócio, deu um passo atrás para pegar impulso. Exato. Né? Não, e às vezes o empresário precisa disso até para ele conhecer algumas coisas, como a reestruturação. Sim. Às vezes o empresário ele precisa desse momento para ele ver que ele precisa se reestruturar em cada fase do processo. Eu tenho certeza que esse empresário que teve esse crescimento aí, que hoje fatura bi, que passou por essa situação, hoje ele aprendeu muita coisa e hoje ele sabe que ele precisa ter parceiros estratégicos para que a empresa dele esteja sempre crescendo de forma estratégica, né, e consistente. E eu estou até procurando uma situação aqui que eu quero até falar assim, além de parceiros estratégicos, parceiros com credibilidade como a SMR. Sem dúvida. Porque aqui tá até circulando aí, ou teve a operação Obsidiana, que pegou algumas empresas, chegou em algumas empresas, inclusive de Aparecida de Goiânia, pegou do Brasil inteiro, mas inclusive de Aparecida de Goiânia, foram atendidas por aqueles aventureiros que voltavam justamente falaram, você tem a condição de pegar essa recuperação judicial aqui, recuperar créditos aqui e tal, mas de forma não muito legal, né? E a gente falando isso e acaba trazendo muitos prejuízos para as empresas. Mas isso são aqueles aventureiros, aquelas empresas que infelizmente já têm esse viés voltado realmente para o golpe, para o crime. E por isso que a gente fala que na SIAG cada vez mais temos que ter empresas com credibilidade para que realmente atendam os nossos empresários da maneira correta, assim como a Stephanie tem trazido essas informações. Stephanie, eu acompanhando o Instagram da SMR, até no seu, que sempre trazem dicas importantes para os empresários. Lá eu vi você explicando que tem muito jeito da empresa perder dinheiro. Mesmo vendendo muito, empresas perdem dinheiro. Como que essas empresas podem perder dinheiro vendendo muito, tendo muito giro? Eu vou te falar uma coisa que eu ouvi uma vez e que mexeu muito comigo. R$1 que você deixa de gastar é lucro, é dinheiro no bolso. Agora, R$1 a mais de faturamento não é lucro. Muitas vezes é ego. E qual que é o problema disso? O empresário, muitas vezes, ele está preocupado em faturar muito. E ele não se preocupa com a última linha, ele não se preocupa com o resultado líquido, com a geração de caixa, com dinheiro no bolso, efetivamente.
Então, eu conheço empresas que faturam 30 milhões, 40 milhões mês e que na última linha sobra 500 mil. E eu conheço empresas que faturam 1 milhão e que na última linha sobra os meses 500 mil. Agora, você pensa, todo o esforço que você tem, todo o risco que você toma, né? Porque quanto maior o faturamento, maior o risco que você está tomando. Se você tem uma inadimplência, se você tem um outro problema, né? Então, assim, hoje, eu vejo que o empresário, ele se desestrutura nessa situação. Ele preocupa muito com o faturamento, ele se preocupa muito com somente a estratégia comercial e ele se esquece dos custos fixos, dos custos variáveis e de tudo aquilo que incide nas linhas após ali o resultado bruto. Então, muitas vezes precificação errada, muitas vezes falta de processo. Então, o processo está incorreto, a empresa vai lá, tem que fazer diversas vezes a mesma coisa, gera retrabalho, a produtividade da equipe, muitas vezes a equipe está inchada, muitas vezes a empresa vai crescendo, vai colocando mais pessoas, ao invés de estruturar processos, porque é tendência, né? E o empresário tem muito aquela questão, não só o empresário, né? Todo mundo tem aquela questão, eu contrato uma pessoa e eu quero contratar uma pessoa pronta. Mas a pessoa pronta não existe, porque a cultura do seu negócio é diferente do negócio que ele trabalhou antes. Então, por mais que ele tenha um conhecimento técnico muito bom, ele vai precisar absorver a cultura da sua empresa. Sim. E, às vezes, a pessoa que tem um conhecimento técnico muito bom, mas não tem a cultura da sua empresa enraizada, não é a pessoa certa para a sua empresa. Às vezes, essa pessoa vai matar o seu negócio. Então, assim, são uma série de fatores, né? E como eu te falei, tem os 3 pilares, pessoas, processos e tecnologia. Ter os números na mão é muito importante. Entender se seu preço está certo. Muitas vezes o empreendedor, ele acha que o preço é só eu peguei um produto por X, joguei uma porcentagem, vendi ele por Y, pronto, está sobrando para mim X%. Não, às vezes ele não contabiliza os custos daquela operação, ele não contabiliza frete, ele não contabiliza comissão, ele não contabiliza tudo que tem ali fora essas outras situações. E aí ele vive num giro absurdo, que é um giro de ver muito dinheiro no caixa, mas muitas vezes ele não olha lá para o passivo que ele tem. E aí o contas a receber dele, muitas vezes, é infinitamente menor do que o contas a pagar. E ele vai perceber isso no dia que ele tem algum problema de inadimplência, ou no dia que o EBITDA dele começa a ficar negativo, ou a operação dele começa a ficar mais apertada, aí ele começa a tomar as decisões erradas, porque ele não tem informação, ele não tem número, ele não tem dados suficientes e ele não tem controle sobre o que ele está fazendo. E dá para, assim, até como dica para os empresários, aí, especialmente aqueles que estão começando o empreendedorismo e que ainda não passou por essas situações, algumas dicas de como se precaver para essas situações adversas? Sim, comece estruturado. Eu falo que cada fase da empresa vai necessitar de uma estruturação diferente, né? Mas o básico precisa ser feito. A maioria das empresas que a gente entra por dificuldade financeira, muitas vezes ela falha só no básico. Em não ter controles, em não ter números, em não ter informações em tempo real. Às vezes ela demora 1 mês para fechar. Eu sempre falo, você precisa ter o seu fluxo de caixa, o seu DRE na mão. Tem empresário que não sabe o que é DRE. Então, você precisa ter essas 2 informações. Eu sempre falo, para mim, o fluxo de caixa e o DRE, eles andam juntos. Muitas vezes o empresário ele só vê o saldo da conta. Fala por que é DRE para aquele que não sabe. O DRE é um demonstrativo de resultado do exercício. O que ele mostra? Ele mostra quanto você faturou, o custo disso, as despesas que foram aplicadas e o final ali, a linha do que você realmente lucrou. Tá? Eu falo que o DRE e o fluxo de caixa é como se você tivesse um problema de visão. Você tem um problema de miopia e você tem um problema de astigmatismo. Se você olha só o caixa, é como se você estivesse tratando só o astigmatismo. Mas você continua míope. Sua visão continua míope. Então, você precisa do DRE para quê? Para você ter uma visão clara. Então, se você olhar só um ou só outro, a sua visão sempre vai ser turva. Agora, se você olhar os 2 associados, a sua visão vai ser sempre muito boa e você vai conseguir tomar decisões melhores, com dados e com informações. Eu falo que os números eles vêm para confirmar o feeling. O empresário ele já tem aquele feeling de mercado. O empresário ele é comerciante, ele vive naquele mercado há muito tempo. E a SMR não é nem leviana de tentar dizer para o empresário que ele não sabe o que ele está fazendo. Ele sabe muito. A gente vai lá para parar as arestas,
para ajudar ele a parar algumas situações que são necessárias para que ele tenha uma melhor produtividade, para que a empresa dele cresça com constância, né? E não tenha aquelas quedas que são comuns nos negócios, por muitas vezes não ter essa visão. E hoje a tecnologia pode auxiliar o empresário? Muito, muito. Hoje as pessoas veem aí a inteligência artificial mesmo, eu gosto demais de tecnologia. E eu uso inteligência artificial para muitas coisas na empresa, né? Análise de dados, para criar algumas coisas, né? Alguns materiais e tudo mais. E hoje o empresário, ele abre o chat GPT ali para fazer algumas perguntas como se fosse o Google. Oi, chat GPT, me fala o que é DRE. Como eu crio uma DRE? E ele não entende que hoje a inteligência artificial, como o nome já diz, é inteligência. Então, eu uso aquele chat ali e eu entro nele e eu crio uma inteligência dentro dele. Então, ao mesmo tempo que ele está me ensinando, eu também ensino para ele. Sim. Então, eu tô ali, eu abro um chat, por exemplo, de DRE. Eu quero ficar especialista em DRE. Então, eu vou ter um chat só de DRE. Lá, eu vou colocar várias informações a respeito e ele também vai me retornar várias informações. E quando ele tiver errado ou quando eu tiver uma informação que é mais sensível... mais detalhada, mais específica, né? Exato. Eu vou lá e coloco para ensinar ele. Isso. E ele vai aprendendo com aquilo. Então, a inteligência artificial é só uma coisa. Hoje a gente tem empresa que não tem nem ERP, que é o sistema integrado, né? Que é um sistema que tem toda a parte de estocagem, logística, financeiro, comercial, tudo integrado para que uma área converse com a outra. Né? E a empresa consiga ter uma visão em tempo real. Que eu falo, hoje as informações são muito rápidas. O que aconteceu ontem, hoje já é diferente. Sim. Então, se você não tiver de olho nos números do seu negócio e com aquilo tudo muito certo, muito afinado, muito acurado, você vai ter uma visão turva e o seu concorrente vai te ultrapassar com uma grande facilidade. Eu achei interessante você falar da precificação, porque às vezes realmente não falta esse detalhe, e às vezes nem é tão difícil. Às vezes iniciar algum novo processo é difícil, principalmente pelo desconhecimento. Mas depois que realmente adapta e conhece essa situação, você fica com a oportunidade de conhecer até a valuation, realmente saber o que vale a sua empresa. Exatamente. O empresário hoje em dia, quando você vai conversar com ele, ele tem essa noção, ele sabe quanto realmente vale a empresa? Alguns têm uma noção, claro, né? Mas a maioria não. A maioria, eu conheço muito empresário que acha que o mercado está muito ruim nesse segmento, minha empresa não vale nada. Opa, peraí. Vale, né? E tem muitos empresários também que colocam como um valor muito alto. Às vezes ele coloca ali o valor que ele faturou em 15 anos, e aí ele coloca aquilo ali como valor, na cabeça dele tá aquilo, ou às vezes ele só considera o imobilizado. Então, assim, tem toda uma forma de fazer um valuation. Então, eu faço por múltiplo, eu faço por fluxo de caixa descontado. E existem diversos metodologias, né, de aplicação para que você traga o melhor valor da empresa. E é importante o empresário saber, porque a empresa, ela nasceu para ter valor. Sim. Ela precisa ter valor, porque a empresa ou ela vai passar por um processo de sucessão e vai estar na mão dessa outra pessoa, de um filho, até mesmo de um colaborador aí que se torna sócio no futuro, ou ela vai ser vendida. Então, você precisa construir empresa para isso. Então, você tem que pensar no valor dela constantemente. Como que eu faço a minha empresa aumentar de valor? Não é só o que eu faturo ou o que eu tenho de resultado, mas como que eu faço estratégias que eu crio para que a minha empresa vá aumentando de valor, para que ela valha mais com o passar dos anos e eu consiga aí no futuro, se eu decidir vender, ter um bom valor por esse negócio. Quando a CMR entra na empresa, tem um prazo específico, tem uma data que você realmente acha, não, acho que normalmente a gente consegue em alguns meses, alguns anos realmente auxiliar ao ponto de sair dessa situação, ou realmente é algo que continua, não, saímos da situação, mas continuamos com a parceria? Depende muito. Eu tenho um cliente, que inclusive é o nosso case de sucesso, que a gente está lá há 7 anos. Desde quando eu entrei na SMR, eu atendo esse cliente. E é um cliente que passou por momentos muito difíceis e hoje está num momento muito bom. Esse cliente especificamente, ele é um cliente que
teve diversas renovações, diversos contratos diferentes. Hoje a gente está lá como realmente um advisor, um conselheiro, digamos assim, que está lá para aconselhar sobre os melhores investimentos, também fechar os números. Então, assim, hoje os nossos projetos duram entre 8 meses e 1 ano. Só que ele tem possibilidade de renovação para mais 8 meses ou para mais 1 ano. A maior parte dos nossos clientes, eles renovam. Por quê? Porque ele tem aquele período de ruptura ali, que é inicial, porque muitas vezes a gente atende empresas com 40 anos de mercado. Eu não mudo 40 anos em 8 meses. Sim, com nem certeza. em 1 ano. Então, a gente começa com aquela ruptura, com todo aquele redesenho, e aí até a empresa ir absorvendo, entendendo, os colaboradores irem comprando a ideia, e aí no segundo momento, ali na segunda renovação, é para enraizar aquilo e tornar aquilo parte do processo mesmo, e a empresa absorver aquela situação. Então, hoje a gente tem muitas renovações, né? E hoje a gente tem aí, você me perguntou o prazo para solucionar, depende muito do tamanho do problema. Mas a gente faz um diagnóstico ali de 30 dias, os 30 dias iniciais, e não é um diagnóstico que eu vou ficar sentadinha na sala só fazendo diagnóstico. Ao mesmo tempo que a gente vai descobrindo os gargalos, a gente já vai tratando. Então, muitas vezes ali em 3 meses, o cliente já pagou o meu contrato com tudo que ele já economizou. Muitas vezes, em 1 mês, uma solução que a gente dá numa sala de uma reunião. Muitas vezes, traz o pagamento já do contrato na integralidade. Sim. Então, é um investimento, realmente. Consultoria, o nosso trabalho, especificamente, não é um custo para o empresário. Ele é um investimento, Com porque certeza. ele traz um retorno muito claro. E a gente mostra. Esse conhecimento, essas oportunidades que vocês trazem, a experiência, a bagagem, com certeza, de cada contrato que você participou, você leva para o próximo. Sim. E às vezes a dor que aquele empresário acha que é só dele, é só ele que está passando por aquilo, algum outro companheiro já passou e vocês já auxiliaram. Então, realmente, vem todo esse processo, esse auxílio faz toda a diferença. E até para quando você fala assim da oportunidade de continuar na empresa, quando fica 40 anos, deu um problema, chegou, solucionou o problema, mas aí você tem que preparar para os próximos 40 anos. Sem dúvida. E tá junto. E aí exige um planejamento estratégico, Sim. que a SMR também faz. Exige todo esse planejamento desse mecanismo. Eu até escutei esses dias um palestrante falando a respeito de uma situação. Ele falou: o que mataria seu negócio hoje? O que mataria a sua empresa hoje? O que mataria a minha empresa hoje é se surgisse um produto XYZ. Cria ele. Cria esse produto. Você precisa, e é muito, o Steve Jobs falava muito disso, né? De você precisar criar o produto que vai matar seu produto anterior. Porque senão alguém vai criar e alguém vai matar a sua empresa. Então você precisa estar sempre inovando, sempre construindo algo novo, sempre desenvolvendo novas situações. Isso é tão claro, né? E cada dia mais fica mais evidente, assim, se a gente for falar assim, com o tempo. Às vezes não vai ser daqui 5 anos, não vai ser daqui nem 1 ano. Exatamente. Mês que vem já tem algo que realmente que está chegando aí. Exatamente, o mercado tirando. não para. E essa evolução cada vez mais. Eu vi até quando a gente fala de iFood, porque realmente mudou um segmento, o Uber acabou com os táxis, né? O Netflix acabou com as locadoras, e tudo isso a gente vê quase até com os cinemas. Sim. Né? E a gente vem destacando alguns casos da potência do iFood. Ela movimenta uma grande porcentagem do PIB nacional. Sem dúvida. Se não me engano, ou foi 0,5% do PIB ou 1% do PIB nacional passou pelo iFood. Sem dúvida. Algo assim que é chocante. Né? E não é que é algo novo, não, já existia. Exatamente. Só que passou para dentro de algo que foi fazendo toda essa modernização, essa transferência de valores aí, que a gente percebe o tanto que é importante a gente estar se modernizando. E tudo passa por processos. E quando você entra dentro da empresa, você até falou que temos processos, temos gestão, temos financeiro, a SMR atua em todos os setores, também na gestão de pessoas, ali junto com os colaboradores, auxiliando realmente um novo pensar para fortalecer e preparar a empresa para novidades. Eu gosto muito de falar que a SMR vai desde o chão de fábrica até a cadeira do presidente.
Então, a gente atua em todas as áreas. Desde da pessoa do facilities, que está ali limpando a empresa, todo mundo precisa estar na mesma cultura, na mesma conexão, no mesmo pensamento. A empresa precisa estar integrada. Eu gosto muito de uma passagem bíblica que diz: um reino dividido não subsiste. Então, se a partir do momento existe uma pessoa lá dentro que está lutando contra aquela própria estrutura, muito provavelmente você vai ter problema. Então, a SMR ela atua em todos os departamentos, ela atua em toda a gestão, junto com toda a equipe, né? A gente gosta de trabalhar muito em parceria. O nosso método é diferente, né? O nosso método não é aquele método de entramos, vamos demitir todo mundo porque essa pessoa não serve. Já está aqui, já está viciada. Exato, não. A gente quer muito recuperar aquele capital humano. A pessoa é desligada só se realmente ela não quiser. Porque a gente está lá disponível para ensinar, disponível para treinar e, obviamente, vem muito do tempo que o empresário quer, mas a gente valoriza muito aquelas pessoas que estiveram com o empresário em todo aquele momento, em toda aquela história, né? E se a pessoa quiser evoluir, ela vai ter espaço, ela vai ter oportunidade. Então, a gente atua em todas as áreas, buscando sempre melhoria, buscando sempre estratégias, benchmark, né? Buscando informações de mercado que possam ser implantadas ali. E você até falou de uma coisa interessante, é que às vezes o empresário, ele vira e fala assim, não, mas na minha empresa é diferente. Não, mas aqui é assim. Esse é o discurso de todos os empresários. E quando você vai olhar, todas as empresas são muito semelhantes. A espinha dorsal delas é muito igual, né? E às vezes o que você acha que é de outro mundo, que é um processo totalmente fora, em todas as empresas são iguais. Então, quando a gente entra ali, a gente primeiro faz um descritivo de função para entender todas as pessoas ali, o que cada um faz, se tem alguém fazendo uma ponta e o outro fazendo outra ponta e aquilo está dando conflito no processo, a gente pega todo aquele descritivo, faz uma sugestão nova e aí mostra para o gestor. E aí, gente? Dessa forma não fica mais funcional? A gente desenha um fluxograma mostrando todo o processo, como que funciona, e demarcando as partes do processo que estão incorretas, as partes do processo que estão com gargalo, que dão falhas, e aí a gente sugere um novo processo, e aí a gente modifica aquela estrutura. E a mesma coisa acontece com a estrutura hierárquica. Muitas vezes a gente tem uma hierarquia definida, mas que não é respeitada. A gente vem lá no organograma, definindo, mostrando as comunicações incorretas e mostrando para os gestores, você precisa cortar esse cordão para que a hierarquia funcione da forma correta. E aí a gente começa com base nessas estruturações e aí cria os procedimentos operacionais padrões e aí toda essa parte para deixar a empresa padronizada. Mas assim, além do padrão, a SMR também, ela além de fazer aquilo que realmente tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas ela consegue também entrar na cultura e na identidade, na individualidade da empresa? Sim, sim. Eu fico dentro do cliente. Eu falo mas falo a SMR como um todo. A nossa equipe fica dentro do cliente. A gente não fica no escritório. Eu não vou lá de vez em quando falar para você que o relatório está errado. E que não. Você tem que fazer só isso. Tá? Exato, que você só tem que fazer isso. Não, eu vivo com você aquilo. Eu entendo com você aquela situação. Então, esse fato de viver e de conviver com a equipe dá uma abertura maior para a gente entrar nessa cultura. Né? Claro que cultura não é uma coisa que você modifica do dia para a noite, sim, mas é uma coisa que ao longo do tempo ali você se torna parte daquele processo. As pessoas começam a te ver como parte da empresa também, começam a te respeitar e com isso muitas coisas da cultura são modificadas. A gente já chegou em várias empresas onde a cultura era de muitos conflitos entre departamentos e a gente promove muito essa união dos departamentos, as pessoas começarem a se ajudar, parar de olhar para outro departamento como concorrente e começar a ver ele como um fator de soma. Como sim, ver um departamento que vai te auxiliar. Como vendo que se eu fizer o meu trabalho de forma adequada, eu vou gerar menos trabalho para o Thiago, eu vou gerar uma facilidade para o Thiago, a empresa vai fluir melhor e tudo vai dar mais certo. Né? Então, a gente atua bastante aí na cultura também. Você falou de case de sucesso. Fala pra gente. Eu tenho um case de sucesso, e esse eu posso até falar que eles me autorizam, que é a Irmãos Garcia. A Irmãos Garcia é essa empresa que a gente atende há 7 anos. É uma empresa de hortifruti. Quando a gente entrou lá, eles tinham um faturamento 10 vezes menor do que o atual. Olha. E o resultado líquido deles era negativo. Então, a gente chegou, a empresa tinha um passivo grande, ela tinha diversos problemas estruturais, de processos,
Tinha diversas situações financeiras também que impediam. Era uma empresa familiar, então muitas partes da empresa não eram profissionalizadas. E com o tempo a gente foi trabalhando, profissionalizando. Foi uma empresa que entrou em recuperação judicial, que passou por um momento difícil. Até brinco, né? Eu falo que a gente comeu terra junto, porque a gente viveu esse momento junto. Eu quase tive um burnout, porque eu realmente entrei, porque assim, a gente entra, a gente vive aquilo. Então, eu vivi aquilo com eles. Hoje, eu considero eles, além de grandes clientes, grandes amigos, né? E essa empresa hoje é um case de sucesso. Não só para o segmento deles, mas para o mercado de modo geral. Então, eles atendem grandes redes de supermercado no Brasil inteiro. Já exportam também. Então, já estão fazendo exportação, Chile, Argentina. E então, assim, pode auxiliar nessa área também? Sim, nós auxiliamos em todo o projeto. A gente faz projeto também de business plan, né? Que é você estruturar um novo negócio. Ou muitas vezes pegar aquele negócio ali e ver as alternativas que você tem dentro dele. Então, a gente também faz esse projeto, que inclusive foi um projeto que a gente fez para grandes empresas de Goiânia, para ver novas divisões de negócio, novos investimentos, porque às vezes as empresas elas querem entrar em outros segmentos que elas não têm conhecimento. E às vezes eu posso entrar num outro segmento que vai somar com a empresa que eu já tenho e que vai potencializar meu resultado, porque muitas coisas eu vou poder usar a mesma estrutura e eu vou conseguir ter um resultado melhor. Até falando assim, hoje o cenário econômico mundial passa por uma certa instabilidade, né? Sim, o Brasil, então... Nós viemos com os últimos 5 anos meio complicado. Viemos a Covid, depois veio a guerra, no primeiro momento a guerra entre a Ucrânia e a Rússia, realmente ela aumentou a instabilidade. Agora nós passamos por outras situações. Eu digo instabilidade políticas, né? O Trump nos Estados Unidos. Eu digo assim, instabilidade não necessariamente negativas, instabilidades. Exato. Né? Incertezas. Exato. Né? Esse é o momento que as empresas crescem. É isso que eu queria ouvir da sua boca. Justamente esse é o momento isso. que as empresas crescem. Quem olha para a instabilidade como um momento negativo fica estático e muitas vezes até morre. Agora, quem olha a instabilidade como oportunidade, é nessa hora que o dinheiro troca de mão. Então... E é justamente isso, essa oportunidade. Isso é que eu queria ouvir de você realmente, para que os empresários tenham em vez de ficar retraído, com um pé atrás, com medo do que possa vir, realmente ter esse olhar um pouco além. Sim. E quem olha além, vai para frente. Essa empresa que eu te falei da recuperação judicial, que eu usei como exemplo, aproveitou a Covid. Para chegar nessa situação. Sim. E eu costumo falar que o mundo, de certa forma, ele tem instabilidades recorrentes, né? Tem um momento ali de paz, de tranquilidade, mas depois vem a instabilidade de novo. E o brasileiro, eu falo que ele é guerreiro. O empresário, o empreendedor brasileiro, ele é guerreiro. Porque o Brasil, ele enfrenta dificuldades econômicas desde 1500. Desde 1500, né? Eu falo. O Brasil, ele tem essa dificuldade maior, porque quando você acha que você está dominando o jogo, muda uma lei tributária. Quando você acha que você está dominando aquela situação, muda uma... Então, assim, graças a Deus, a gente não tem tanto problema ecológico, sim, né? De terremoto, de guerra. Assim, tal. Mas a gente tem aí problemas políticos, né? Que acabam refletindo muito na economia, trazendo uma instabilidade, mas que se a gente olhar isso como oportunidade, porque eu vou te falar, o governo, ele não vai te fazer crescer. Nunca. Todas as adversidades, você vai decidir se você quer ser passivo a elas ou se você quer ser ativo. Se você quer ir para cima, se você quer fazer acontecer. Então, o empresário, ele tem que olhar qualquer situação como oportunidade. Eu fiz um podcast com um cliente há alguns dias, né? E ele até falou, eu vejo uma árvore caindo, eu vejo oportunidade. Tô conversando com você, eu vejo uma oportunidade. Eu vejo uma situação assim, eu vejo uma oportunidade. O empresário, ele tem que estar ligado. A empresa tem que ser o que ele respira 24 horas por dia. Então, ele tá ali numa reunião, ele tá na festa da escola do filho dele, ele tá vendo uma oportunidade. Tá no jogo de futebol do filho, tá vendo uma oportunidade. Tá não sei aonde, tá vendo uma oportunidade. Tá de férias, vê uma oportunidade. E quando você fala assim, até de oportunidades, a gente vem passando por uma situação que vai ser a reforma tributária, ela já está iniciando, vai ter seu processo até 2032, mas aí é aquele negócio, o empresário que se adiantar o processo, sim, se adequar
antecipadamente, não esperar chegar 2032 e rezar para mudar a lei, Exato, para levar um exato. pouco mais para frente, com certeza terá novas oportunidades. Exatamente. É estratégia, né? Eu falo muito para os meus clientes, ó, a gente já ouve um rumor disso. Então vamos nos preparar. Se acontecer da forma como está desenhada, a gente está pronto. Se acontecer um pouco diferente, não vai mudar muito na nossa estratégia. Então o importante é eu me antecipar a essa situação para que quando ela chegar eu esteja preparado para agir. E parceiros estratégicos para um momento como esse é muito importante. Stefane, eu acompanhei nas suas redes sociais da SMR você falando sobre liberdade empresarial. O que seria isso? Então, a gente está no mês da liberdade. Liberdade é uma coisa que muitos empreendedores têm abordado, né? E liberdade não é eu deixar de trabalhar. E nem eu trabalhar só quando eu quero, que é o que é vendido. Aí, não, você vai trabalhar quando você quiser. Não. Liberdade é eu saber que eu posso sair de férias, que é uma coisa que poucos empresários sabem, né? O que é, porque eles não vivem isso. É difícil. E muitos clientes nossos, a gente entra e ele fala, faz 20 anos que eu não tiro férias. Aí a gente, não, então você vai tirar férias. Daqui uns dias você vai tirar férias. Vamos estruturar que você vai ver que vai dar certo. E liberdade, para mim, é você ter uma empresa alinhada, onde você pode confiar nos processos, onde você pode confiar nos números, onde você tem tudo na mão, onde você tem previsibilidade. Porque é isso que te dá liberdade. Eu consigo prever o meu próximo passo, eu consigo prever o que está à frente. Então, com isso, com essa liberdade que foi criada, estruturando processos, tendo tecnologia, tendo total controle dos meus dados, eu consigo, às vezes, ir para um evento de dia inteiro, que tem muito empresário que não vai, por quê? Porque ele precisa saber exatamente o que vai pagar hoje, ele precisa assinar folha por folha, porque ele não tem um processo amarrado, porque ele não tem uma tecnologia que auxilia ele nesse processo. Então, quando a gente fala de liberdade, a gente está falando para o empreendedor, é você sair daquela parte de execução. Claro que existem momentos da empresa, vai existir o momento que você vai ser meio que eu presa, né? Então vai ser o marketing, vai ser o comercial, vai ser o financeiro, mas existe um momento que a empresa cresce e que o empresário precisa sair do operacional e ele precisa ir para o estratégico. E o estratégico demanda muito tempo. Sim. O estratégico é eu pensar no próximo passo da minha empresa, eu pensar para onde a minha empresa vai. E muitos empresários, eles deixam isso de lado, vivem o operacional ali achando que está dando tudo certo, mas eles estão apagando um incêndio que não vai acabar. E que vai acabar pegando fogo na empresa dele inteira. Ele precisa estruturar tudo e ser livre efetivamente para ele atuar no estratégico e ter a visão macro da empresa dele. Assim, muito mais do que ser livre para poder viajar, é para atuar no estratégico. Exato. E é complicado. A gente tem casos de alguns empresários aí, quando a gente até quando arriscava no empreendedorismo, viajar era a pior coisa do mundo. Uhum. Porque quando você saía, parecia que os problemas chegavam tudo ali e você não estava na possibilidade para resolver. Então, ao invés de ser um momento de diversão, um momento de felicidade, era um momento de muito mais estresse. Exato. A gente até fala que o maior objetivo do empresário é se tornar inútil para aquele negócio. É igual o objetivo do pai. Como você sabe se você foi um pai ou uma mãe bem-sucedido? Quando você se torna inútil para a criança, ou seja, ela está independente, ela consegue se virar, ela consegue fazer tudo. Então, empresa é a mesma coisa, quando você se torna inútil para ela, para o processo do dia a dia. Você está lá por estratégia, você está lá para outras coisas, mas você não precisa estar lá fisicamente para que as coisas corram. A empresa, os colaboradores, eles não precisam te ver lá para eles trabalharem. Eles trabalham sem você estar lá. A empresa funciona da mesma forma. O mecanismo é o mesmo. Por quê? Porque eles entenderam a missão. Eles entenderam os valores. Eles entenderam tudo aquilo que às vezes a gente coloca em plaquinha e não atua. Não é efetivo, né? Sim, sim. É só uma plaquinha que você coloca na parede, mas você não vive. E eu falo que missão, visão e valores, eles têm que ter impregnado. Se você precisa da plaquinha para você lembrar quais são as suas visões, qual que é a visão da empresa, a missão, o valor da empresa, então já está tudo errado. Porque visão, missão e valor é uma coisa que está enraizada no empresário. Ele não precisa de plaquinha para lembrar. Às vezes ele tem a plaquinha ali só para que as pessoas fiquem olhando para aquilo constantemente. Mas a equipe sabe, ele sabe, todo mundo tem total noção daquilo. Outra coisa, você já atua em Aparecida de Goiânia? Tem algumas empresas que você já atuou por aqui, a SMR? Já sim, a gente tem... No momento a gente está atuando em 2 empresas no polo empresarial, né? Ambas no ramo farmacêutico hospitalar.
E a gente tem crescido bastante em Aparecida, a gente tem buscado bastante aqui atender as empresas daqui de Aparecida, porque a gente vê que Aparecida tem crescido de forma significativa. Sim. Realmente é um polo empresarial muito sólido, e a gente quer ajudar a tornar Aparecida um polo empresarial de empresas gigantescas, de empresas sólidas, empresas que são espelho para o mercado nacional. Quem tiver interesse, gostou do bate-papo, saber um pouco mais sobre a SMR, como que faz? Pode entrar no nosso site ou no nosso Instagram, ou até mesmo tem o telefone do nosso comercial. A gente pode marcar um cafezinho. Se quiser, eu mesma vou no cafezinho. Gosto muito. Gosto muito de conversar, gosto muito de conhecer novos empresários, novos empreendedores. Então, pode marcar com a gente, que a gente vai até você. Né? A gente vai até você, empresário, empreendedor. Nem que seja pra gente tomar um café, bater um papo. Sem compromisso nenhum, mas a gente gosta de atuar com vocês também, e a gente espera poder ajudar vocês em todos esses processos, em toda essa estruturação da sua empresa. E aqui, até para a gente conhecer um pouco mais o nosso entrevistado, a gente gosta de tratar assuntos pessoais também, sabe, Stephanie? Uhum. Assim, a gente vive de vendas, não é? E uma forma da gente se vender é contar a nossa história. Exatamente. E aí aqui você falou um pouco da Stephanie, que é manauara. Isso, manauara. Mas já vem, desde criança, está aqui em Goiânia, atua na área de administração, começou como colaboradora na SMR e hoje é sócia da empresa, e aí tantos projetos que já foram desenvolvidos. Mas a gente queria saber da Stephanie, ela tem algum hobby, tem algo que ela gosta de fazer? Então, eu desenho. Que legal. Eu gosto muito de desenhar. Tem alguns específicos, assim? Alguma arte específica? Eu faço vários desenhos, né, que costumam chamar de doodles, que são aqueles desenhos que são integrados, várias coisas juntas, assim, é uma arte mais moderna, né, gosto muito de arte, vou muito ao museu, gosto muito de viajar, né, e o exercício físico, né, que hoje entrou na minha vida há 3 anos atrás, eu estava obesa, falei, não, preciso cuidar da minha saúde, aí eu comecei uma rotina de exercício, alimentação saudável, então hoje é uma coisa vital, é um hobby também, acabou que a gente vai se acostumando com isso, e são as 3 coisas que eu mais gosto, desenhar, eu canto também, né? Olha que legal. Canto na igreja, né, que no bom. Ministério Graça, e são os meus hobbies hoje, assim. Você falou que gosta de viajar, dá uma dica de viagem pra gente. Gente, eu fiz a viagem dos meus sonhos ano passado, que foi a viagem para Itália. Eu fiz a Costa Amalfitana e depois eu fui para Roma. Então, para mim, era uma viagem que é realmente a viagem dos meus sonhos, era o top 1, assim, de todas as viagens que eu queria fazer. E eu resolvi antecipar, porque às vezes a gente fica esperando o melhor momento, aí você vai para uma viagem dessa já debilitado, já mais velho e tal. Então eu falei assim, não, eu quero aproveitar jovem essa situação. Então eu fui para Itália e para mim é uma viagem sensacional. Amo os Estados Unidos também, vou muito, mas assim, Europa gosto demais. E essa da Itália especificamente, se você tiver oportunidade, faça a Costa Amalfitana, é lindo, vale cada minuto, vale a experiência. E Roma também, uma cidade histórica. E é até interessante, né, assim, quando a gente faz uma viagem, aí acontece, por exemplo, tem um caso do Papa, tá todo mundo falando, então Roma hoje é a notícia mundial. Sem dúvida. E cada lugar que fala, vai passar por aqui, o Papa vai passar por aqui, o corpo vai passar por aqui. Você vai lembrar da viagem, lá. Você passou Exato. por tudo, vivenciou tudo isso, exatamente. Né? E são experiências que eu acho que são, assim, tem valor, são valores que nós temos que pagar, Exato. mas que vale muito a pena. Exato. A gente mas ter essas experiências. Existe uma diferença entre valor e preço, né? Isso. Eu acho que o preço que você paga às vezes parece ser alto, mas o valor que aquilo traz para você em conhecimento, em cultura e até mesmo em qualidade de vida é gigantesco. A gente sempre pergunta aqui para nosso entrevistado se gosta de futebol e se torce para algum time. Então, eu não assisto muito. Meu sócio é palmeirense, né? E ele é roxo. Ele, se você falar alguma coisa do Palmeiras, quando o Palmeiras perde, a gente tem até que cancelar a reunião. Oh. A sorte é que o Palmeiras ultimamente tá ganhando. Aí tá um clima mais agradável. Mas assim, ultimamente não assisto futebol, né? Eu acompanho um pouquinho o basquete. Ah, é? Gosto muito da NBA, né? Qual que é o seu time? Eu gosto do Warriors. Oh, que legal. Gosto muito, Curry, acho extraordinário. Eu acompanho mais basquete do que futebol, mas até a nossa gerente comercial me levou no jogo do Vila Nova, gente. Achei uma experiência.
O Vila Nova começou a ficar bonzinho, o pessoal tá aparecendo. E ela me levou lá. Não, mas ela tá com Vila Nova no período ruim e no período bom. Não. Eu sou atleticano, eu sei que esses períodos ruins são muito maiores pra gente do que os bons, mas vale a pena, a gente não abandona, não. Você me dá uma sugestão de viagem? Tem algum filme legal que você acha? Ou algum livro que você fala, pessoal, vale a pena? Então, eu leio bastante. Eu li um livro ano passado, que eu releio ele constantemente, que é um livro eu esqueci o nome do autor, mas o nome do livro é A Única Coisa. E é um livro muito interessante, eu recomendo que vocês leiam esse livro, porque ele ensina muito sobre você focar e você ter objetivos muito claros, porque quando você não tem objetivo claro, quando você não tem o foco, quando você não olha para aquilo como a única coisa, quando você não tem valores impregnados naquilo que você tá vivendo, em algum momento do processo ali você se perde. Sim. Então esse livro mostra muito isso. E o meu filme preferido, que é Estrelas do Além do Tempo, não sei se você já viu. Não, esse ainda não, vou anotar Estrelas aqui. do Além do Tempo é um filme baseado em fatos reais, que é a respeito de algumas mulheres negras que foram trabalhar na NASA, e elas enfrentam todas aquelas dificuldades, né, da época, não só de serem mulheres, mas também de serem negras, e elas aprendem muitas coisas. No filme até mostra o momento em que elas são chamadas computadores da NASA, que elas fazem cálculos, né, para a NASA, e aí chega um computador gigante da IBM lá, e elas fazem uma coisa que a gente fala muito para o empresário, elas antecipam a crise. Na hora que ela vê aquele computador gigante lá, elas começam já a conversar, nossa, ele vai fazer os nossos cálculos que a gente demora 1 dia e 1 minuto. E aí a supervisora já olha assim e fala, peraí, eu posso aprender a manusear esse computador. E aí ela antecipa a crise. Ao invés de eu ser demitida, Sim. eu vou vir aqui e vou começar a ser a operadora desse computador. E isso a gente percebe na IA. Sim. Como se diz, não é... Enquanto muitos estão só ali fazendo perguntinhas de Google para o chat GPT, outros estão criando situações e auxiliando. Criando produtos inteiros. E não é que ele vai tomar a sua vaga. Uhum. Se você saber manuseá-lo, com certeza você vai ir muito além. Sem dúvida. Outra coisa que eu queria conhecer um pouco mais da Stephanie. O que você hoje, Stephanie, falaria para a Stephanie que estava lá fazendo biomedicina? Eu falaria... Eu acredito que parece até clichê, mas siga seus instintos. Eu falo muito que o que não é para ser, você fica incomodado. Não, sabe? Não, é aquela coisa que te tira o sono, é aquela coisa que... Agora, quando aquilo é para acontecer, quando aquilo é seu, ele te traz paz, te traz tranquilidade. Então, eu tinha muito aquela questão de ir tomar decisões e ficar apreensiva, ansiosa. Mas o que é para ser seu, o que é para acontecer, vai acontecer, não precisa ter ansiedade. Então, seria isso que eu falaria para a Stephanie lá da biomedicina. Não precisa de ansiedade, não precisa achar que o mundo vai acabar amanhã. Vai no seu tempo, vai no seu ritmo, claro, sabendo que você está entregando o seu melhor, mas vá conforme você consegue, dando o seu melhor, que o resultado vai vir. E para o futuro, o que você imagina daqui 10, 15, 20 anos, a SMR e a Stephanie? Então, eu imagino a SMR uma empresa já com muitos produtos digitais, que é uma vertente que a gente está entrando. Claro que eu não imagino o nosso trabalho atual sendo substituído ou morrendo. Porque o nosso trabalho é um trabalho como um grande artesão, digamos assim. Né? Você vai comprar uma bolsa da Hermès, por que uma bolsa da Hermès custa 100 mil, 150 mil? Por quê? Porque tem uma pessoa lá que costura aquilo na mão, que o couro precisa ser específico para esse tipo de atividade, que a durabilidade é enorme, que se deu um estragadinho numa lasquinha, eles trocam a bolsa, te dão uma bolsa totalmente nova, é um atendimento diferente, é tudo. E a SMR é igual, o produto que a gente entrega é muito personalizado, ele é muito lapidado para aquela situação, e isso não vai acabar nunca. A gente sempre vai ter esse produto para entregar para o cliente, para que ele sinta aquilo ali, aquela personalização.
mas a gente também vai ter produtos para atender todo o perfil de empresário e de empresa, que vai ser uma caixa de ferramentas onde eles vão entrar lá e vão ter tudo que eles precisam para gerir bem um negócio. Quem não quiser ter a SMR lá dentro, vai ter ela de alguma forma digitalmente, né? Porque às vezes eu não tenho tempo de ter das 8 às 18, mas eu tenho à noite 2 horinhas, então eu vou fazer aqui um curso, uma aula, vou pegar um material, uma planilha, um BI e vou implantar isso dentro do meu negócio. Então eu vejo a SMR desse jeito. E a Stephanie, eu vejo aí, eu sou muito focada na minha parte profissional, né? Eu sou solteira, né? Mas eu vejo assim, com mais tempo para a família, viajando bastante, né? Conhecendo muito o mundo, que eu já conheço bastante, mas quero conhecer muito mais. E eu vejo assim, mais próxima da minha família, mais próxima das minhas irmãs, dos meus sobrinhos, e com isso tudo muito bem sólido. Uma frase que a Stephanie gosta. A minha frase, todo mundo me conhece por isso. Eu sempre falo, faz o que tem que ser feito. Faça o que tem que ser feito. Eu brinco que criança faz o que quer e adulto faz o que tem que ser feito. Então, às vezes, a gente tem muita mania de pegar leve com a gente. Sim, né? sim. E o corpo, ele aguenta quase tudo. Você só precisa convencer a mente. Então, você precisa convencer sua mente, porque o seu cérebro, ele gosta de conforto. Então, o tempo inteiro, ele quer te trazer pro conforto. Sim. O tempo inteiro, ele quer te colocar naquela situação. Então, às vezes, você chega em casa e fala, não, eu tô cansado. Eu não vou fazer um exercício físico, porque eu tô muito cansado. Eu vou abrir uma cervejinha aqui, vou comer um fast food aqui. E você acaba entrando naquela de não fazer o que tem que ser feito. Então, você precisa ter muito claro quais são os seus objetivos e custe o que custar, eu vou fazer isso. Eu vou acordar 4 da manhã e vou dormir meia-noite. Não importa. Nesse período, eu vou fazer isso acontecer porque a intensidade distorce o tempo. Eu vou ser intenso nessas tarefas para que eu consiga isso em um prazo menor. O menor. pessoal fala assim, disciplina, né? Disciplina é aquilo que tem que fazer, sem que você vai, é o compromisso seu com você, sem que o outro precisa estar te acompanhando, te fiscalizando. Exato. E é muito bonito falar disciplina hoje, né? Virou uma palavra, só que disciplina tem que estar enraizada em você, Sim. em tudo que você quiser, é a disciplina que vai te trazer. É tudo que você for fazer, é a disciplina que vai te trazer. Stephanie, a gente está aqui também com esse bate-papo, assim, acho que é tão importante a gente também sempre elevar o nosso pensamento àquele, o Criador, né? Aquele que realmente nos permite que esteja aqui. E a gente sempre pede para os nossos entrevistados pegar uma mensagem. Vou pegar. E leia para a gente aqui, por favor. Essa é muito boa. Salmos 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Amém. E com tudo isso, agradecer imensamente a oportunidade de te conhecer, Stephanie, conhecer também a SMR, trazendo que, especialmente para os empresários aparecidenses, é uma oportunidade de a gente apresentar uma empresa com conceito, uma empresa com credibilidade e com muito conhecimento. E tudo isso a gente quer agradecer e dizer que a ACIAG e o Podstar estão sempre de portas abertas para você, para a SMR, desejando muito sucesso, muitos atendimentos. A gente, como se diz, espero que você atenda muitos empresários aparecidenses, não pela dor, mas para aquela transformação, para o crescimento. Sem dúvida. Eu quero agradecer vocês que assistiram o podcast, quero te agradecer, Thiago, pelo convite, e quero deixar um presente aqui para o seu espectador, né? Ótimo. Para o pessoal. A gente vai deixar aí o link do nosso e-book de liberdade, que é um e-book que ensina o empresário a sair do operacional e ir efetivamente para o estratégico, que foi o que a gente falou aqui no podcast. Então, muito obrigada, muito sucesso à SIAG. Eu acredito que o trabalho que vocês fazem é engrandecedor e é muito bom participar de tudo isso com vocês. Obrigada. É isso aí. Hoje a gente teve a grata oportunidade de conhecer um pouco mais a Stephanie Galdino, ela que foi a nossa estrela desta manhã, sócia-diretora da SMR Gestão e Reestruturação. Ela que é formada em administração, gestão de pessoas, tem pós-graduação em microeconomia e trouxe todo o seu conceito, todo o seu conhecimento para que a gente possa melhorar e fortalecer cada vez mais essa cadeia empresarial, em especial aqui de Aparecida de Goiânia. Agradecer também as empresas que estão sempre aqui conosco, não pode estar. Temos aqui o Grupo Eribaldo Egídio, também a Costa Brava Projetos e Construções, Gráfica Formato, Grupo GMX, Antares Polo Aeronáutico, Zupani, conosco também Comase Máquinas e Equipamentos, Flexibase Imobiliário Corporativo, Tempore Refeições, Poligráfica, Grupo César,
Também conosco Moto Aires, Doutor Urgência Saúde Não Pode Esperar, SciTech e Vibracom. E a sua empresa pode e deve vir fazer parte do Pode Estar. Agradecendo mais uma vez a sua audiência, agradecendo a Stephanie que esteve aqui conosco. Conto com vocês na próxima semana. Compartilhe esse link para que mais pessoas tenham a oportunidade de conhecer todo o trabalho da SMR e também um pouco mais da Stephanie. Vai chegando ao final um Pode Estar. Conto com vocês na próxima semana. Um abraço a todos. Fique com Deus.